Graças e paz a todos. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Que alegria poder estar com vocês. Eu quero render a Jesus a minha palavra em gratidão pela oportunidade que Ele concede. Prepara de estar mais uma vez nesse estado, mais uma vez nessa igreja. E eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo de número 15. Enquanto você procura o capítulo, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, louvar a Deus pela vida da pastora Manu, louvar a Deus pela família Moraes, agradecer pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Edson, obrigado pela ajuda, pela acolhida desde o aeroporto, todo cuidado aqui, você e sua esposa. E eles me fizeram quebrar a dieta ontem, irmãos. Eu estava bem, mas valeu a pena. Pastor Ney, pastora Jéssica, Deus continue abençoando o senhor. Pastor lá de BH, isso? É Minas? Feira de Santana, isso. Eu ouvi o senhor na quinta-feira. Deus abençoe, muito bom estar com vocês. Queridos, eu passei praticamente hoje a madrugada meditando em um texto. E quando eu entrei aqui hoje, ouvindo as canções, de imediato o Senhor me levou para o Lucas capítulo 15, e eu quero ler com vocês a partir do verso 11. Quantos já encontraram, digam amém. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens com uma vida desordeira. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter para o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe, o seu pai o avistou, e de íntima compaixão se comoveu. Correndo ao seu encontro, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E você diz amém. Queridos, eu confessei a vocês que havia um outro texto no meu coração. E quando o Ministério de Louvor estava cantando a última canção, eu ouvia nitidamente Deus me dando direcionamento para o texto de Lucas, capítulo 15, a partir do verso em que nós lemos em diante. Alguém pode parar e pensar: é uma ousadia muito grande alguém estar num culto tão especial como este e trazer um texto tão simples quanto o texto de Lucas, capítulo 15. Pastor, eu conheço a história. Perfeito. Pastor, eu sou novo convertido, não conheço a Bíblia, estou engrenando na caminhada cristã de uma forma muito simples e objetiva. Eu peço que você me permita ambientá-lo no texto. Mas eu já li esse texto, reli por muitas vezes, e algumas coisas me chamaram a atenção. Eu sou filho de pastor, e nós somos em 4 irmãos, e viver dentro da casa dos nossos pais sempre foi algo muito prazeroso. Eu me lembro que durante a infância, adolescência, eu nunca soube o preço das coisas, porque tudo que eu precisava, eu tinha. O meu pai me proporcionava. Dentro da condição, dentro da realidade dele, a nossa família nunca teve falta de nada. E é tão interessante que algumas coisas me chamavam a atenção dentro da nossa casa, porque eu não sabia preço de
conta de força, água, internet, quanto ficaria uma compra no mês. Eu nunca tive essas responsabilidades e nem os meus irmãos. Só que todos os dias, quando levantávamos pela manhã, nós tínhamos um café posto na mesa. E eu fico perguntando, olhando para esse texto, o que leva alguém que tem tudo dentro da casa do pai, querer deixar tudo aquilo que ele tem para viver uma vida de incertezas? E eu costumo entrar dentro do texto e tentar compreender a mentalidade de alguém, e eu comecei a raciocinar. Viver na casa do meu pai era perfeito, de fato era tudo muito bom, e eu não tinha compromissos com nada. Porque volto a repetir, e é redundância para que isso fique fixado na sua mente. Tudo que eu precisava, ele me oferecia. Agora tem um porém. Viver dentro da casa do pai é perfeito porque você não tem privação de nada. Mas estar na casa do pai, você precisa lidar com regras. E essa é uma das maiores dificuldades que o ser humano enfrenta, é lidar com as regras. Nós somos em 4 irmãos. E quando nós levantávamos, cada um de nós tínhamos uma responsabilidade. Devocional, toma café, e cada um vai fazer o seu serviço e a sua atividade. A minha responsabilidade era limpar quintal. Todos os dias, eu tinha que pegar uma vassoura, varrer todo o quintal, e meus irmãos, cada um com a sua responsabilidade. Eu já sabia que era uma obrigação, então eu fazia com muito amor e com muito carinho. Mas tinha dia que a preguiça parece que entrava no corpo e eu começava a enrolar. E meu pai dizia: meu filho, vai cumprir com a sua obrigação ou vai precisar de uma motivação? E vocês sabem qual é a motivação que um pai vai dar. E eu levantava emburrado, com um bico deste tamanho, dizia: eu vou casar, eu vou sair dessa casa, quando eu fazer 18 anos, eu nunca mais vou limpar quintal, a minha vida vai ser uma vida de liberdade. Era o que eu pensava. Então eu comecei a entender, talvez as regras estabelecidas pelo pai começam a incomodar esse menino. Porque enquanto você vive na casa do pai, você tem tudo aquilo que você precisa, mas você também tem que lidar com as regras e ordens estabelecidas pelo pai. Quem nunca ouviu, quando você tiver maior idade, quando você tiver a sua casa, você manda nas suas coisas. Enquanto você morar debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. É o que todo mundo dizia. Então isso incomoda. Por quê? Os adolescentes saíam para fazer qualquer coisa, ou era atividade de escola, ou atividade da igreja. Pai, eu posso ir? Pode. 22 horas e 30 minutos você tem que estar em casa. Se você chegar a 22 horas e 31 minutos, você vai ter problema. E era uma realidade. Então aquilo incomodava. Às vezes ele permitia, eu tinha que aproveitar tudo aquilo, lidando com o horário estabelecido por ele. E quando eu pedia para fazer alguma coisa, eu dizia: pai, mas eu quero fazer, todo mundo faz. Qual que é a resposta universal? Você não é todo mundo. Então talvez essas regras estabelecidas pelo pai comecem a incomodar esse menino, porque ele tem tudo dentro da casa. E por que é que, tendo tudo, eu quero deixar tudo que eu tenho para viver uma vida de aventura? Será que é uma imaginação? E ele se aproxima do pai e diz: pai, eu quero aquilo que me pertence. De fato ele está pedindo algo que é de direito. Eu quero a minha parte da herança. Só que a herança é direito do filho após a morte do pai. O garoto se aproximar do pai em vida e dizer: eu quero a parte da minha herança, ele está dizendo: pai, o senhor está sobrando dentro de casa. Já não existe mais relacionamento entre eu e o senhor. Eu quero aquilo que me pertence, porque a partir de agora eu quero governar a minha vida. O pai poderia dizer: meu filho, o que é que você não está gostando da casa? É o tempero da comida? É o seu quarto? É o ar-condicionado? O que você quer? O que o pai pode fazer para mudar a sua mentalidade? O pai não faz essa pergunta. O pai simplesmente atende o pedido que ele faz, porque o pai entende. Ninguém consegue segurar alguém que já está determinado a sair. Esse garoto então agora vai viver um cenário que o seu pai vai lhe autorizar. E nem tudo que o pai autoriza ou permite significa que vai dar certo no final.
O pai pega a herança, reparte entre os dois irmãos, um mais novo e um mais velho. O que menos tem poder de decidir é o que quer ter o poder da decisão, o mais novo. Enquanto os dois recebem a herança, um administra aquilo que o pai lhe deu dentro da casa, enquanto o mais novo diz: aquilo que eu recebi já é suficiente para a minha vida, e a partir de agora eu posso me coordenar, eu faço aquilo que eu quero. Se você ler o texto bíblico todo, no versículo 12, ele vai pedir a herança. No versículo 12, o pai entrega a herança. Se o pai entregou no 12, se ele pediu no 12, por que é que ele não vai embora no 12? Ele permanece ainda dentro da casa, mesmo recebendo aquilo que o pai já havia dividido. Por que é que eu quero ficar? Relacionamento utilitarista. Eu não tenho mais relacionamento com o pai, mas eu quero continuar comendo do pão que o pai me proporciona na mesa. Eu não tenho relacionamento com o pai, mas eu quero continuar utilizando aquilo que ele tem, mas não fica por muito tempo, porque o relacionamento fica insustentável. O garoto então disse: agora perfeito, chegou a hora, eu vou partir. Versículo 13, poucos dias depois, ele vai partir para uma terra longínqua. Quando você vai pela primeira vez em um ambiente, você precisa de um auxílio, de um aplicativo. Se você vem para a igreja, todo culto, se você é frequente nesse espaço, frequente nesse ambiente, você não precisa mais utilizar um aplicativo de GPS para chegar até aqui, porque é um caminho que você conhece. Mas tudo que você vai, ou qualquer lugar que você for pela primeira vez, hoje você precisa de um aplicativo, de um auxílio. Imagina esse garoto pegando o seu telefone e colocando um destino. Que destino eu quero? Uma terra longínqua. Por que ele não escolhe uma terra próxima? Por que ele não escolhe um bairro próximo? Por que ele vai escolher ir para uma terra distante? Porque a intenção dele é: quanto mais distante eu estiver da casa do pai, menos intervenção do pai eu tenho na minha vida. Porque se eu fico perto da casa do pai, corre o risco de eu fazer alguma coisa e o pai me encontrar. Então, quanto mais distante eu estiver da casa do pai, melhor para mim vai ser, e vai ser perfeito. Então o texto diz que ele vai, talvez ele coloque o seu destino, mas para todo aplicativo, você pode escolher o seu destino de ida, mas você precisa colocar o quê? A sua origem. E qual que é a origem do garoto? Onde ele está. E que lugar ele está? Casa do pai. Então, independente de destino que eu escolha para a minha vida, a minha origem sempre será casa do pai. Esse garoto então vai agora saindo para uma vida de aventura. Está perfeito. Não tem mais o pai para impor regras. Não tem mais um pai para pedir que ele limpe quintal, lave uma louça, arrume a sua cama. Ele agora é dono da sua própria vida. Ele faz aquilo que ele desejar. Não tem mais um pai para fiscalizar a sua rede social, não tem mais um pai para pegar o seu telefone, não tem mais um pai para dar opinião dizendo: isso não é bom, isso é bom, isso é legal, isso não é. Não tem mais. Ele é dono da sua própria vida. Entre aspas, ele ganha a sua liberdade e acha que tudo que ele precisa ele está levando. O que ele não percebe é que tudo que ele precisa ficou para casa. Então no começo é perfeito, não tem problemas. Porque agora eu vou sair, vou para onde quero, vou me relacionar com quem quero e não tem intervenção de ninguém. Se eu quiser dormir meia-noite, 1h da manhã, 2, 3, está ok, eu vou fazer. E nesse processo, ele começa a conquistar alguns amigos, se assim podemos chamar de amigos. Porque se você quiser conhecer a quantidade de pessoas que te cercam, é só você propor uma festa. Mas o dia em que você passar por uma grande provação, você vai conhecer a qualidade das pessoas que lhe cercam. Então quem está próximo ao filho pródigo, está dizendo: é tudo que a gente quer. Alguém que ficou preso dentro da casa do pai, sendo cuidado pelo pai, agora ganhou a sua liberdade e vai fazer tudo o que ele desejou. Imagina o filho pródigo com um cartão de crédito sem limites na mentalidade dele. Isso aqui eu posso gastar porque nunca vai se acabar.
Os amigos dele voltam, filho pródigo, tu és um cara legal, tu és gente boa, meu mano, tamo junto, tu é o cara, menino bonito, menino bom, jogador caro, olha a passada de jogador. E o filho pródigo dizendo: essa é a vida que eu queria, ser ovacionado pelos meus amigos. Gente, hoje vai ter festa e tudo é por minha conta. Imagina o filho pródigo em Petrolina dizendo: quem quer ir para o camarote, hoje vai ter camarote para todo mundo. Quem quer beber tem bebida, quem quer fumar tem cigarro, quem quer prostituir, vão prostituir. Ele tem tudo para oferecer, porque ele está com dinheiro. Imagina ele chegando na bilheteria dizendo: pode passar aí camarote para todo mundo. E todo mundo com pulseirinha VIP, dizendo: esse camarada é perfeito. E ele está dizendo: essa é a vida que eu desejei. Perceba que até então ele nem se lembra da casa do pai, porque ele está vivendo o seu ápice, ele está vivendo o seu momento de glória, o seu momento de glamour, o seu momento de intensidade. Parece ser bom, parece ser perfeito, parece ser legal, mas não é. A Bíblia diz que ele vai caminhando, 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 e quem caminha chega ao lugar que deseja. Só que ele não percebe que durante esse caminho que ele está fazendo, ele está gastando tudo aquilo que ele tem. Porque enquanto eu vivo na casa do pai, o pai me dá regras, mas me ensina a administrar. Aquilo que na mão do pai dura muito, na mão de um filho pode passar de uma forma rápida. O menino, de uma forma desordeira, gastou tudo aquilo que ele possuía. Porque na casa do pai é assim: qual que é o valor desse tênis? É 100. Ô pai, eu quero de 500. O pai diz: eu vou te dar o de 100 se você quiser. E quando você trabalhar, tu compra o de 500. Agora ele não precisa disso. Ele tem dinheiro. Quanto é que é esse aqui? É 1000. Eu quero desse aqui. Porque a ideia do filho pródigo é demonstrar para todo mundo que ele está vivendo a melhor fase da sua vida. Entenda, quem muito expõe alguma coisa está sentindo falta de algo. Esse garoto vai gastando, 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 e ele não percebe que o cartão dele não é ilimitado. O dinheiro vai se acabar. Quando o dinheiro se acaba, os amigos que estavam à volta: ô filho pródigo, estamos juntos? Não estamos mais. Ó, minha mãe está me chamando, meu pai está me chamando. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E ele percebe que ele está sozinho no lugar que ele desejava estar. Qual era o lugar que ele queria estar? Numa terra longínqua, numa terra distante. Quando ele está na terra distante, ele percebeu que há um problema, porque o seu dinheiro se acaba. E quando o dinheiro desse garoto acabou, ele percebeu a realidade que ele está. Porque agora não tem mais festas, porque agora não tem mais farra, porque agora não tem mais nada que lhe proporcione alegria. É o choque da realidade. É o que o diabo faz. Ele prepara um caminho e parece ser atrativo, mas no final há um problema. Então esse garoto percebeu: eu não tenho mais dinheiro, o que é que eu vou fazer? Eu estou com fome. E na hora da fome não tem ninguém para lhe dar um prato de comida. Os seus amigos foram embora, ele está abandonado por tudo e por todos do lugar que ele desejava estar. Mas não é isso que ele escolheu? Era. Não era a terra longínqua que você queria estar? Pois bem, você chegou no lugar. Só que quando ele chega na terra longínqua, a terra estava passando por um grande problema, uma grande aflição, uma escassez, fome. E se eu estou na terra, automaticamente eu serei também afetado por ela. Então ele se desespera, porque o seu estômago ronca, ele tem fome, não tem mais uma lanchonete para ele comer, não tem mais um amigo. Porque se, por exemplo, eu tenho fome e eu tenho dinheiro, quando acabar o culto eu vou ali, como alguma coisa, pago e está resolvido. Agora não tem, ele não tem mais o que entregar. Então esse menino percebeu que a realidade dele é uma realidade dificílima. O que é que eu vou fazer? E ele começa a pensar. Se você perceber no texto, a Bíblia diz que ele lembra. E ele começa a dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu estou perecendo de fome. Percebeu que ele não está dizendo do lanche que ele tinha ou das refeições que ele tinha. Ele está lembrando do tratamento que o pai dava aos empregados. Quantos empregados do meu pai têm fartura de pão e eu perecendo de fome? Percebeu que se os empregados tinham um tratamento bom, como esse menino não era tratado? Mas ele disse: eu estou assim, perfeito. Se ele percebe que ele errou, ele vai recalcular a rota e voltar para trás.
Mas a maior dificuldade do ser humano é reconhecer decisões que foram erradas. É mais fácil ir continuando, arrastando os pés, empurrando com a barriga e dizendo: bora, já errei numa decisão, está tudo ok. Ele entendeu. Por que ele vai se lembrar da casa do pai? Porque um filho pródigo, ele pode sair da casa do pai, mas a casa do pai jamais sairá de dentro de um filho. Está impregnado. Essa casa do pai, esse poder do pai está dentro do garoto. Mas ele poderia reconhecer e dizer: vou voltar para lá, para ver se eu consigo mudar a minha história e mudar a minha vida. Mas não, ele vai permanecer na terra tentando dar um jeito que ele não consegue resolver. O ser humano, ao invés de soltar a corda e dizer assim: realmente eu errei nas minhas decisões e eu preciso recalcular. É mais fácil eu ficar procrastinando e não tomar a decisão que eu preciso tomar. Então esse menino percebeu: eu estou na terra distante, há uma grande fome, eu vou tentar fazer alguma coisa. E qual que é o trabalho que tem? Eu quero comer, eu preciso se alimentar. Eu não consigo dormir com fome, não consigo viver com fome, eu preciso de alguma coisa para comer. Alguém diz: se você quiser comer alguma coisa, você pode apacentar porcos. Parece que tem alguém que está contratando e você pode apacentar, mas tem um bom salário. Não tem salário, mas está tudo bem. Se eu conseguir comer as bolotas que os porcos comem, para mim já é o suficiente. Olha o extremo que o texto está chegando. Olha a circunstância que esse garoto está vivendo. Alguém que tinha tudo dentro da casa do pai, do bom e do melhor, está disputando comida com os porcos. Ele precisa se alimentar, mas o alimento que tem é a comida dos porcos. Se ele não for esperto, os porcos comem primeiro do que ele. É o desespero total, mas é o que tem. O que o texto quer dizer? Que ninguém que deixa a casa de Deus consegue ter uma vida de sucesso e uma vida vitoriosa. Me diga alguém que você conheceu ou conhece, que provava do altar, que provava das coisas de Deus, que deixou a igreja e teve uma vida bem sucedida lá fora. Pastor, eu conheço alguém que todo dia posta uma foto na rede social e está dizendo que viveu a melhor fase depois que deixou a igreja, depois que abandonou tudo. Volto a dizer: quem muito se expõe, na verdade não tem a alegria que está demonstrando ter. Eles podem ter prazer lá fora, mas o prazer começa e acaba. O único privilégio que alguém pode ter alegria é alguém que está dentro da casa do pai. Eu posso ser cobrado, eu posso ter regras, eu posso ter tudo, mas aqui dentro eu tenho a verdadeira alegria. É o que a sociedade não entende. Quem assiste pela rede social, quem vê um culto como esse, acha que todo mundo está sentado aqui com a vida ganha. Está todo mundo cheio de dinheiro, todo mundo começou 2026 para cima, está todo mundo milionário, e não é. Tem gente carregando os maiores problemas, conflitos existenciais, mas tem algo dentro de você que não deixa você sucumbir. O diabo tenta lhe parar, mas a alegria do Pai, ela exala na sua vida e exala na sua casa. E o garoto foi para o chiqueiro comer as bolotas que os porcos comiam. A expressão original diz que eram as alfarrobas. Eram porcos que eram tratados de uma forma diferente, porque tem os porcos que comem qualquer coisa e tem os porcos que comem apenas as alfarrobas, que são sementes. Um pensamento bobo meu, parece que eu vejo o dono dos porcos chegando com aquelas alfarrobas sementeiras, e os porcos entre eles dizendo: uau, como nós somos tratados de uma maneira diferente. Todo mundo come qualquer porcaria e nós somos tratados com alfarroba. Mas era uma espécie de tempero, de dentro para fora. O que os porcos não imaginavam é que eles comiam as alfarrobas, mas estavam sendo preparados para o dia do abate. É o que o diabo faz.
Ele cria uma fantasia de que tudo vai ser perfeito. Aí o camarada está na igreja, não arruma ninguém, não namora nada. Diz: Jesus, faz 10 anos que eu estou na igreja, não aparece um varão para mim, não aparece uma moça para mim. Jesus, tem misericórdia. Aí diz assim: eu vou sair da igreja. No primeiro rolê que ele dá, aparece 3 olhando para ele, piscando. Diz: rapaz, tu é bonito demais. Aí o bobão, me permita essa expressão, porque tu és um bobo, e diz: uau, que perfeito, essa era a vida que eu queria. Fiquei na igreja tanto tempo, não consegui nada. Primeiro rolê, consegui alguma coisa. Fiquei na igreja tanto tempo na lealdade e nunca consegui nada. Saí da igreja, comecei a prosperar e as coisas melhoraram. O que os donos dos porcos faziam é o que o diabo faz. Ele vai jogando um prato: come, eu estou te preparando para o dia do abate. E a pessoa não percebe. Ele vai comendo e não percebe o grau que ele está chegando. Mas esse menino reconheceu a tempo. Porque tem pessoas que conseguem reconhecer as suas decisões. Eu não sei se alguém consegue reconhecer quando está ainda conversando com o pai, dizendo: pai, eu quero a minha parte. Ou se alguém reconhece no meio do caminho, ou se alguém reconhece com os pés no meio da lama. Ele diz assim: eu preciso decidir. O texto diz que ele vai se levantar, porque se eu quero viver uma modificação na minha vida, eu preciso me levantar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele caiu em si. E quando eu caio em si, eu caio para dentro. Eu entendo que alguma coisa não está perfeita, então eu preciso fazer algo. Ele disse: eu vou me levantar. Porque não adianta eu pensar em se levantar, eu preciso me levantar. Se eu cair em si, se eu estou sendo ministrado, é Deus dizendo ao meu coração: se prepare, porque eu tenho alguma coisa maior. Ele cai em si e começa a ensaiar uma oração. No chiqueiro ele diz assim: vou me levantar, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus jornaleiros. Era o que ele estava fazendo, ensaiando uma oração no chiqueiro. Mas agora chegou a hora de voltar. E esse é o maior problema. Tu conhece alguém que deixou a igreja e você fala para ele: vamos para o culto. Ele diz assim: eu até quero, mas eu não consigo. Não tem gente que você diz para ele ou para ela: vamos para a igreja hoje. Aí ele diz assim: pode passar em casa. Quando chega a hora, aconteceu alguma coisa e ele não consegue chegar. Porque se esse garoto escolhe estar perto da casa do pai, se ele quiser voltar, o caminho é curto. Mas como eu fui para uma terra distante, o tempo que eu gastei para ir, eu vou ter que gastar para voltar. Só que agora tem um problema. Quando tu tira as tuas férias e vai passear, é tão gostoso, não é? Tua esposa, teus filhos vão olhando no vidro do carro dizendo: pai, mãe, que paisagem linda. Todo mundo feliz, aproveitam as férias. E na hora de voltar, só volta o coitado do motorista sozinho, está todo mundo dormindo. Por quê? Já aproveitou o que tinha que aproveitar e não tem mais nada para fazer. Então esse garoto disse: eu tenho que voltar. Mas parece que o caminho agora é muito extenso. Por quê? Porque eu fui e agora eu tenho que retornar. Não importa o tempo em que vai levar o caminho de retorno, o importante é recomeçar. Porque da mesma forma que eu tive coragem de sair, eu preciso reconhecer que chegou a hora de voltar. E ele vem voltando. Só que quando ele vai voltando, ele não imagina que existe alguém que está lá dentro da casa, com o coração queimando de saudades. Parece que vejo todos os dias o fazendeiro sentado na porta da sua fazenda, olhando para aquela estrada de terra distante, dizendo: eu não sei o dia em que o meu filho vai voltar, mas eu tenho uma certeza: ele vai voltar. Porque quem já provou da minha casa não consegue viver em nenhum lugar e jamais viverá sem a minha presença. Não tem alguém que cantou: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não dá para viver.
A certeza do pai é essa: ele vai voltar. Eu só não sei o dia e a hora, mas a experiência que ele tem aqui, nenhum lugar pode proporcionar. Não tem bebida, não tem homem, não tem mulher, não tem dinheiro, não tem prostituição. Há prazer e poder que só o pai pode lhe proporcionar. Você consegue sentir que nessa casa há um ambiente espiritual, há uma atmosfera caindo sobre você? Nesse lugar é a presença do pai. Voltou. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, viu? Eu não sei se vai dar tempo de engatar a terceira, mas eu vou engatar a segunda. Pensa comigo. Esse garoto está voltando para a casa do pai. Ele sabe que quando ele voltar, ele pode ser punido pelas suas decisões. Ele sabe que quando ele chegar na casa do pai, o pai pode lhe bater, o pai pode lhe rasgar as vestes, o pai pode lhe desferir um tapa no rosto como forma de punição. Talvez ele venha pensando: eu vou chegar no meu pai e vou ser punido. O que ele não imagina é que o pai já estava o aguardando. E o amor do pai nos constrange. O pai olha e diz: opa, aquele andar eu conheço, é meu garoto. Alguém diz: não pode ser, está mais magro. Ele disse: eu sei, mas é meu garoto. Mas o corpo dele mudou, mas continua sendo meu garoto, eu sei quem ele é. O pai não espera, pastor, o menino entrar, porque tem filho pródigo que não tem força para entrar. Aí o pai disse: já que você não entra, eu vou correr atrás de você aonde você está. O texto diz, Alisson, que ele corre ao encontro do garoto. Para eles, para a cultura, não era normal não, era vergonhoso um homem mais velho correr. Mas o pai pensa: se eu deixo esse garoto entrar dentro de casa sozinho, todo mundo vai olhar para ele. É melhor eu passar a vergonha e correr até ele e fica tudo ok. O pai corre ao encontro, lançou-se ao pescoço e deu um abraço. Unidade. O mais lindo do texto: beijou o seu rosto. O pai está dizendo o seguinte: esse povo acredita que quando você beija o rosto de alguém, o ósculo santo, eles acreditam que há uma transferência de um para o outro. O que esse tem passa para esse, o que esse tem passa para esse. Se faz sentido, o garoto estava na onde? Na rua, sujo, e o pai estava dentro de casa, limpo. Quando o pai beija o rosto do menino, o pai está dizendo: meu garoto, eu estou fazendo uma troca com você. Toda a sua sujeira eu pego para mim, mas aquilo que eu tenho, eu proporciono a você. Essa história lhe parece familiar. Conhece alguém que nunca pecou, que nunca errou, mas disse: eu tenho coragem de ir para a cruz para trocar alguma coisa com você. Não era para você, para mim, para nós estar aqui. Há uma frase que eu li que eu achei encantadora: eu não estava no Éden, mas herdei o pecado. Mas eu não estava na cruz, mas herdei a graça. A cruz me deu o privilégio de aqui estar. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca roubou, Jesus nunca errou, Jesus nunca falhou. Mas ele disse: o pregador errou, vocês erraram, mas eu vou para a cruz do Calvário, para que você tenha o privilégio de receber da minha graça e do meu amor sobre você. O menino não apanha do pai. O texto diz que o pai recebe o garoto com muito carinho e diz: meu filho, tu está feio demais. Se tem uma coisa que deixa alguém feio, é alguém sem a presença de Deus. Pode notar. Pastor, que o senhor não viu quem está sentado do meu lado. Tu não imagina isso aí sem Deus. Se está ruim agora, imagina sem Jesus.
lance comigo. O pai disse: filhão, vem cá. Corri ao seu encontro, lancei ao seu pescoço, te beijei. Mais do que teorias, eu quero lhe mostrar algo em prática. Filhão, tua roupa não está legal. É, pai, eu estou sujo, passei fome, eu sei, mas tem uma roupa para você. Mas o texto diz que ele havia levado tudo. Mas o pai sempre vai deixar alguma coisa, porque sabe que ele vai voltar. Pai, mas eu emagreci. Eu conheço a tua estrutura e sei aquilo que você calça e aquilo que você veste. O seu tempo de decisão errada não muda a sabedoria que eu tenho ao teu respeito. Garoto, eu tenho uma roupa para você nova. É, pai, é. Outra coisa, sandália nos pés. Eu estou descalço. Pai, a minha palavra não vale nada. Eu estava no meio dos porcos e foi assim, e ninguém me deu nada. Meu filho, lá fora você era escravo, mas aqui dentro você é o meu filho. E eu estou colocando sandália nos seus pés a partir de agora. Tu não vai ser jornaleiro, coisa nenhuma. Quem é filho nunca deixará de ser filho sobre a minha vida. Não é pelos seus méritos ou deméritos. Jesus te ama. Apesar de todos os pesares, você está vivo. E o pulso ainda pulsa sobre a sua história. Essa é a realidade. Eu estou finalizando. Pastor Marcos não está. Pastor Ney, só me dá mais 5 minutos. Alguém me dá mais 5 minutos? Mais 50 minutos? Quero te ver no culto das 19h30. Escute só. O pai recebe o menino e festa de crente termina o quê? Comida. Sempre. Filhão, sandália nos pés porque tu é meu filho. Roupa nova porque comigo você tem excelência. Vou lhe colocar anel nos dedos, no dedo, porque aqui você tem autoridade. A nossa palavra no Egito podia não valer nada, mas quando você tem a autoridade de Cristo, a tua palavra é decreto. Satanás está se contorcendo porque sabe a autoridade que está na tua mão. De repente tu está esperando uma profecia direta, uma revelação direta, o número de RG, o número de CPF, mas a autoridade hoje é tua. É você estendendo a mão para a tua casa e dizendo: Satanás, esse ano vai ser o ano em que a minha casa vai triunfar. Aí o pai diz: ó, prepara o bezerro cevado. Mas não pode ser um mais magro, não. Pega o bezerrão cevado, bota o louvor e festa, porque tudo é festa. Passa-se um tempo, esse garoto vai vivendo algo muito especial e percebendo que tudo o que ele precisava, ele tinha dentro da casa do pai. Eu falo para alguém que aqui está, que você sabe que Deus está lhe direcionando, que Deus está falando ao seu coração. Não permita que alguém estrague uma festa que o Pai está proporcionando a você. Aí a festa está tudo bem. O texto poderia terminar e abrir uma Coca-Cola, pode? Ou suco? Suco? Perfeito. Abriu a Coca-Cola, a festa é minha, eu tomo o que eu quero. Brincadeira, eu tomo suco. Cada um faz a sua festa. De repente vem alguém do campo. Quem era? O irmão mais velho. E ele vem voltando para casa. Ele diz: ué, música tem som de festa. Porque quando tem crente, irmão, é multa de condomínio uma atrás da outra.
Crente não conversa, crente grita. Quem passa na rua diz assim: nossa, esse povo será que está brigando? É que a gente conversa gesticulando. Aí tem gente que fala alto lá fora e chega na igreja, quer ficar todo pomposo e toda pomposa. Se eu converso lá fora assim, na igreja é que eu vou extravasar. Aí pastor, mas não pode não. Não se mete com a minha adoração não. Tu come legume, come você legume e deixa eu oferecer aquilo que eu quero oferecer para Deus. Aí o garoto vem, mais velho, o irmão mais velho agora. Chega e percebeu, o problema é na casa. Parece que essa festa é em casa. Imagina acontecer uma festa e tu não for convidado. Eu sei que alguém já passou por isso, porque eu também já passei. Fazer uma festa e tu chegar e dizer: tá tendo festa e eu não fui convidado. O irmão mais velho disse assim: o que está pegando aí em casa? Alguém empregado diz assim: ih, teu irmão, o que aconteceu? Morreu? Morreu não, voltou. Sério? Sério. E meu pai? Quebrou ele, né? São Paulo a gente diz quebrar. Pernambuco diz é uma peia. É peia. Pisa. Perfeito, pensei que era uma pizza. Pisa. É uma pizza. Meu pai machucou, né? Não, não. O que meu pai fez? Correu ao encontro dele. Mentira. E mais, deu roupa nova. Como? Sandália nos pés, anel no dedo. E esse cheiro? É churrasco. Meu pai mandou assar carne. Sabe aquele porcão bonito, gordão? Sei. Teu pai mandou matar. Ele enlouqueceu. Chame o meu pai. Ele nem quis entrar. Chama o meu pai. Aí o pai vem para a porta. Quando o pai chega na porta, numa linguagem paulista, ele vem com os 2 pés no peito e diz: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e o Senhor nunca destes um cabrito para mim se alegrar com os meus amigos. Mas o meu irmão saiu, quebrou tudo, rebentou tudo, destruiu tudo, e o Senhor prepara tudo isso. O pai disse: filho, enquanto você está comigo, tudo que eu tenho pertence a você. Agora o teu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Mas a geração de hoje é como o irmão mais velho. Só serve ao pai se ele lhe der cabritos. Te sirvo e o Senhor não me dá cabritos. Te sirvo e não caso. Te sirvo e não tenho carro. Te sirvo e pago aluguel. Te sirvo e estou vivendo esse problema. Mais interessante do que os cabritos é a presença do Pai. Pode me faltar cabritos, mas eu tenho um Pai comigo. A conta está atrasada, mas o glória a Deus está em dia. Eu estou cheio de problema, mas eu estou cheio da graça de Deus. Coloque-se de pé, por favor, aonde você está. Eu quero falar com você. Tudo parte de uma decisão. Eu não sei se é para 1, eu não sei se é para 99, mas eu sei que esta palavra foi dada por Deus, e eu ouvi a voz do Senhor. Eu quero orar por você que está aí, aqui, em qualquer ambiente, em qualquer cadeira, e diz: pastor, essa mensagem foi para mim. O ano virou. Eu achava que tudo ia ser perfeito, mas não foi. O que mudou apenas foi o número de 5 para 6. Eu sinto, pastor, que o meu relacionamento com o Pai
não está sendo como era. A minha vida foi transformada por uma decisão que eu tomei em um culto. Eu reconciliei, disse: Deus, me use. Eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor e a promessa. Tem coisas que os pastores não podem decidir por você. A sua decisão te levará ao sucesso ou ao fracasso. Eu sempre digo que as nossas atitudes revelarão a nossa altitude ou o nosso declínio. Hoje eu não quero lhe oferecer um carro, uma casa. Eu quero orar por você que pediu a herança e disse: estou indo embora. Ou por você que está aqui que diz: está passando pela minha cabeça em pedir a herança. Jesus lhe ama e quer transformar a sua vida. E eu tenho a certeza que haverá uma transformação no dia de hoje para a sua vida e para a sua história. Alguém que está aqui que diz: pastor, eu sou essa pessoa. Sai do teu lugar sem receio e vergonha. Eu quero orar por você no altar. Tem alguém que está nessa condição? Falta da tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Tem alguém que precisa estar? Hoje é o dia da sua decisão. Eu sinto tanta saudade. Aonde está você? Jesus quer lhe dar roupas, anel, sandália nos pés. Não endureça o seu coração, porque hoje é o dia em que Deus está marcando para mudar a sua história e a sua trajetória. Eu ainda sinto que alguém que diz: pastor, eu estou quase pedindo a minha herança, eu não estou conseguindo mais ter relacionamento. Corra para o altar. Jesus quer mudar a tua história, ainda há tempo. Alguém precisa estar, e eu vou orar por essas pessoas. Eu vou orar por quem está no altar, mas o meu coração, a hora foi, mas eu sei que alguém precisa estar aqui. Vai endurecer o teu coração ou vai tomar a decisão que vai transformar a sua vida? Pastor, eu não sinto mais, eu não consigo mais sentir. Isso não é vergonha. Eu estou na casa do Pai, mas eu não consigo mais sentir. Sabe o que é estar aqui dentro e não sentir esse ambiente? Agora você que diz: pastor, eu preciso rever conceitos. Meu Pai, eu vou voltar. Se tu quiser continuar no chiqueiro, vai. Agora, se tu entender, esse lugar não me pertence, venha para cá, porque Jesus hoje está lhe preparando uma festa. Eu aguardo você. Eu sei que alguém que o seu coração está pulsando intensamente, e você precisa estar aqui hoje nesse altar. Cadê você, moça? Cadê você, moça? Calamachúria. Da família, e tem festa no céu. Volta, volta, volta. Nos braços do meu Pai. Calabara, choria, feria, Meu Pai. Podemos orar por essas vidas? Talvez isso sirva para alguém. Tu vais continuar com os pés no chiqueiro, disputando comida com os porcos, ou vai soltar a corda da tua vida e dizer: Jesus, governa de novo? Talvez seja a tua última oportunidade. Guarde isso.
Talvez seja a tua última oportunidade. E eu insisto, em 20 segundos você tem essa oportunidade que pode ser a única da sua vida. Pastor, é para mim. Corra. Sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar. Estenda as suas mãos. Vamos orar por essas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por essas vidas que estão no teu altar. Esse é o lugar que eles precisam estar. Pessoas que assumiram uma responsabilidade e entenderam: eu escolhi destinos, mas os meus destinos não tiram a minha origem, são do teu altar. Tem gente que errou, falhou, fracassou, provou das comidas dos porcos, mas essa atitude vai revelar a altitude de 2026. Uma festa linda, uma vestimenta nova, sandálias novas e muita fartura sobre a sua vida. Que Deus lhe fortaleça até o dia do arrebatamento ou da chamada individual, porque tudo que você precisa, você tem na casa do Pai. Amém? Podemos aplaudir a Jesus? Cumprimente os nossos amigos. Deus abençoe vocês. Pastor Ney, obrigado.